Bom, pessoal, é, faz tempo do meu último vídeo sobre Assembly MIPS, mas uma coisa que o pessoal vem me perguntando muito é sobre a aplicação de branches em Assembly MIPS com números de ponto flutuante. Né? Então, eu vou fazer uma demonstração baseada na documentação. Apesar de ser um pouquinho mais limitado para fazer os branches e até não recomendar certos tipos de condição, como testar dois pontos flutuantes iguais, que é muito difícil que dois números de pontos flutuantes sejam iguais, totalmente iguais, né? Completamente iguais. Então, a gente vai partir desta ideia aqui. Tá? Então, nós vamos ter que colocar 3 linhas para fazer a comparação, diferente do branch, né? O branch para números inteiros, a gente faz o opcode do branch, né? As duas posições de registrador, por exemplo, que vai comparar, e o label para onde ele vai pular. Com ponto flutuante é um pouquinho diferente. Então você vai escolher uma dessas 3, e aqui já está uma limitação, né? Que ele vai fazer o teste se é igual, menor ou menor. Tá? Aí se eu quiser testar se um número é maior do que o outro, então aí você vai ter que inverter a tua lógica para testar o menor. Tá? Ele não aceita o GT, o GE, o NE. Tá? Ele não vai aceitar para precisão single, tá? Então eu vou fazer um exemplo simples. Esse vídeo ele vai ficar curto, só a demonstração mesmo da comparação, né? Então a gente vai fazer a comparação igual, menor ou menor, né? Essa comparação vai gerar um code, tá? Esse code pode ser 1 ou pode ser 0. E aí eu vou fazer o branch. Aqui, ó, BC1F. BC1F é o branch se a condição for false, né? Que é o code igual a 0. E aqui o branch se a condição for true, se o code for 1. Tá? Então, basicamente, eu vou fazer a comparação de duas posições, e aí eu vou colocar para onde eu quero que vá se for false, para onde eu quero que vá se for true. Né? Então, vamos lá, vamos fazer um exemplo simples. Né? Ponto data, vamos colocar assim, ó, seja 1, ponto ASCII Z, barra N, valores iguais. E vou fazer uma mensagem 2 para valores diferentes. Tá? Ponto text, min. E aí eu vou fazer a atribuição. Poderia fazer um teste aí para se for um maior do que o outro, um menor do que o outro. A lógica é a mesma dos branches dos vídeos anteriores, então eu vou só fazer uma demonstração aqui rápida, só para poder aplicar, tá? Então, lembrando que a base é sempre essa, tá? Se eu quiser comparar igualdade, e aí, e se eu quiser um diferente? Basta eu fazer a comparação de igualdade e só usar o branch, o branch de false, ele vai me levar para a condição de diferente. O branch de true vai me levar para a condição de igual. Se eu quiser maior do que, eu vou usar o CLT, né? Ponto S, que é o que traz o menor, e a condição de maior vai cair no false, né? Então, eu sempre vou ter que fazer essa análise para entender aí o que eu quero, tá? Então, fixem bastante isso aqui, tá? Essa parte da documentação.
Então vamos lá. Eu vou atribuir para F1 o valor, sei lá, 3.5 e vou atribuir para o valor F2 o valor 2.3. E aí eu vou fazer a comparação, então. Né? Eu quero saber se eles são iguais. Tá? Então, se eles são iguais, aqui, ó. Né? Tá aqui o teste, né? Então, c.ec.s. c.ec.s. F1, F2. Se ele for verdadeiro, significa que os dois são iguais. Se ele for falso, significa que eles são diferentes. Como é que é a sintaxe do verdadeiro? Aqui, ó. Se F1 e F2 forem iguais lá do meu código, eu vou escolher um label para ele. Se eles não forem iguais, né? Se ele retornar false, aí eu vou escolher um outro label. Então vamos lá. Então, código BC1T, tá? Branch, se a condição for true. Então, BC1T eu vou dar o nome do meu label de C, já é comum, né? Nos vídeos anteriores, nas aulas, eu sempre trabalho assim para a gente montar a estrutura do C como a gente está acostumado na lógica de programação. Tá? E então, o BC1F, C não, aqui, ó. BC1F é o falso. Então aí eu vou criar aqui C não, fim C. Já criei os labels. Estou fazendo mais rápido porque a gente já fez isso em aula e nos vídeos, né? Então, se for verdadeiro, eu quero que ele printe a mensagem 1. Olha só, aqui eu copiei. Vou mudar aqui para a mensagem 2, né? Copiei e esqueci de mudar. Então, se for verdadeiro, eu quero que ele printe a mensagem 1. Se for falso, eu quero que ele printe a mensagem 2. Então, C. Então, a comparação de F1 com F2, né? Eu tinha colocado F1, não, né? A comparação de F1 com F2. Se for igual, se o igual retornar true, ele vai jogar para cá. Se retornar falso, ele vai jogar para cá. Tá? Então, aí vai printar a mensagem 1. LIV04, esse aqui a gente já está mais acostumado, né? LA A0, mensagem 1. Syscall. Jump, fim, C. Que ele tem que pular o senão, né? Isso aqui eu não preciso explicar de novo. E para o senão, LIV04, LA A0, mensagem 2, syscall. Não preciso fazer o jump fim C, porque o próximo já é o próprio fim C. Né? Então, fiz a comparação de F1 com F2. Né? Se essa comparação retornar verdadeiro, vai fazer o branch por C. Se essa comparação retornar false, vai fazer o branch por C não. Fazendo C, eu não quero que entre no C não aqui nessa parte do código, então estou fazendo esse jump. Tá? Vou salvar na minha área de trabalho mesmo. Né? Nome com, sei lá, float, branch, .s. E aí eu vou abrir aqui PC Spin, né? Carregar aqui float branch.s. Então vamos executar. Valores diferentes. Tá? Então ele fez essa condicional, ela retornou o code false. Tá? Então ele
pulou esse daqui, veio para cá, e daqui ele veio para cá. Se eu colocasse aqui, por exemplo, no F2, 3,5, né? Vamos carregar novamente, reinicializar, executar novamente. Ó, valores iguais. Então, ele fez esse teste, aqui deu verdadeiro, ele fez aqui, fez o jump, aqui, tranquilo, tá? Eu posso fazer outros testes, ainda baseados aqui, por exemplo, fazer o teste de maior e menor, pra gente, aqui ó, LT, só que eu vou colocar assim, então eu vou testar se F1 é menor do que F2, tá? Então vou mudar aqui para F1 menor que F2, e aqui vou colocar F1 maior que F2, tá? Vou colocar aqui, vou voltar aqui para o 2.3, né? Então, se for menor, ele vem para cá. Se não for menor, aí ele vem aqui para o false e vem para cá. Tá? Vou abrir novamente e vou rodar. F1 maior do que F2. Então, ele testou, verificou se é menor, não é. Então, veio para cá, daqui para cá. Se eu invertesse, né, rodo novamente. F1 menor do que F2. Então, essa condição retornou true, daqui ele veio para cá, o C ele pulou. Tá? Então, espero que com esse vídeo, com esse material, vocês consigam aí fazer os testes para os branches com números de ponto flutuante. Ok?